amados da Escola Bíblica Batista Central de Poá, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje tem como tema planejamento, estratégia, confiança na direção de Deus. Um tema muito importante para nossas vidas. Planejamento, não é mesmo? Qual o propósito da aula? Incentivar o planejamento para uma vida cristã equilibrada. Conscientizar da importância do planejamento na direção de Deus. Fazer uma reflexão sobre o paradigma fé versus planejamento. Uma dicotomia, uma divisão, fé e planejamento. Nós temos muitas vezes, queridos, o impulso de executar, fazer rapidamente tarefas. Nós brasileiros, alguns de nós gostamos de já ir executando. É possível que a maioria das pessoas pense que planeja. Todos nós pensamos assim de nós mesmos, que nós planejamos, que somos ótimos planejadores, né? Algumas pessoas são um pouco mais focadas nos detalhes e no planejamento, outras preferem colocar a mão na massa. Então, cada um tem a sua característica. Seja qual for o grupo que você pertence, é importante afirmar que é possível desenvolver, melhorar a habilidade de planejar, ou seja, todos podem planejar, basta um pouco de disciplina, esforço, calma, bom senso. Amém? É claro que a nossa aula, como os irmãos sabem, as nossas aulas este ano tem como base o livro de Neemias. Vamos nos basear aqui em Neemias capítulo 1, capítulo 2. Mas, queridos, quebrando paradigmas, eu quero iniciar essa aula já quebrando um paradigma. Planejamento e fé andam juntos, lado a lado. Quero fazer essa afirmação, que não existe uma dicotomia, não existe uma divisão. Ou a pessoa planeja ou ela tem fé. Ou se ela tem fé, então não precisa planejar. Neemias tem fé e confia em Deus, e com base na fé, ele planeja e executa. Não poucas vezes em meio aos cristãos, em nosso meio, quando a pessoa começa a querer planejar e fazer algumas coisas de maneira mais organizada, parece que para alguns pode soar, pode pintar essa dúvida. Está faltando fé? Não, negativo. É ao contrário. Quem tem fé, ele planeja, porque ele tem certeza na direção que Deus deu e faz todo o planejamento e executa as tarefas para alcançar o objetivo, afinal de contas, que o próprio Deus deu. Nós vamos ver isso na vida de Neemias. Planejar no reino de Deus acrescenta o elemento fé. Obviamente, como estamos falando de planejamento, confiança na direção de Deus, acrescenta o elemento fé. Não é possível que apenas eu faça o meu planejamento e vou fazer como eu quero, da maneira que eu desejar, como o meu coração me levar. O elemento fé vai estar presente. Então, fé e planejamento andam juntos. Neemias segue o caminho. Fé e labor. Fé e trabalho. Fé e planejamento. Amém? Ok? Eu tenho fé, mas trabalho também eu faço acontecer. Aliás, um grande teólogo fala isso em relação à interpretação das Escrituras. É trabalho e fé, né? É o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos ensina a palavra a interpretar, e tem que ter labor, tem que ter trabalho, tem que estudar, tem que ler
contexto histórico, ler o contexto do texto, aplicar a mente para fazer uma correta interpretação. O planejamento cristão começa com, primeiro, oração. Falar com Deus. Segundo, a segunda parte é planejamento, né? Falar com a autoridade terrena. Vamos ver isso em Neemias. Neemias ora, ele fala com Deus, busca a direção dos céus, vai buscar a direção do divino. E ele fala com o rei, busca falar com a autoridade terrena. E em terceiro lugar, novamente, oração. Bênção constante de Deus. E em quarto lugar, executa. Então começa com oração, consulta-se as autoridades terrenas, se vê as coisas da terra, ora ao Senhor, apresenta o seu planejamento ao Senhor e começa a executar. Amém? O que é planejamento? Eu vou resumir aqui de uma maneira simples, não adianta trazer conceitos complicados. Então, resumindo de uma maneira didática, simples, o que é planejamento? Escolher caminhos para alcançar objetivos. Isto é um planejamento, fazer escolha de caminhos. Objetivos. O que fazer? E a estratégia, como fazer? Então eu vou definir na minha vida cristã, no meu ministério, na minha vida espiritual, ou no meu trabalho, ou em questões de estudo, o que eu quero fazer? E como vou fazer isso? Quero deixar para os irmãos apenas um conceito de administração. Eu percebo que Neemias ele planeja e eu vejo Neemias como um administrador. Né? Neemias faz o trabalho completo, não só o planejamento em si, mas a coordenação desse plano, a liderança desse plano e o acompanhamento da execução desse plano. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos organizacionais. Percebemos em Neemias essas características. Queremos deixar alguns exemplos de planejamento e organização na Bíblia, além de Neemias. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus, o nosso Senhor, ele organizou os seus discípulos em 12, depois em 70, isso está em Mateus capítulo 1, Lucas 10, 1. Na multiplicação dos pães, em Lucas 9, 14, Jesus organiza o povo em grupos de 50 pessoas, né? De 50 em 50, ele multiplica o pão, faz o milagre e ordena que os discípulos distribuam, mas há essa organização. José no Egito manda lá fazer celeiros e guarda nos tempos de fartura o alimento para não faltar nos 7 anos de fome que virão. Então temos vários exemplos de homens de Deus que planejaram, colocaram a mente para funcionar, mas sempre com essa comunhão com Deus, essa fé em Deus. Planejar, meus queridos, envolve reflexão, envolve pensar, refletir, investir um tempo pensando em como fazer. E muitas vezes quando planejamos, bem planejado, se tem a bênção de executar mais rápido. Então, na verdade, estamos ganhando tempo. Então, vamos para o exemplo de Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias,
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive jejuando e orando. Onde nasceu o planejamento de Neemias? Na oração. Neemias 1, 4 a 11. Ele começa a falar com Deus e no coração de Neemias, acredito que na mente de Neemias, ele já começa a ter esse desejo de socorrer ali o povo de Jerusalém, de reconstruir. Neemias, então, ele recebe a informação, ele ora, lamenta, e ele pensa, Deus, ele crê, Deus pode nos livrar. Deus pode nos livrar. Qual o objetivo de Neemias? Restaurar Jerusalém, um objetivo amplo. Neemias 2, capítulo 2, do 5 ao 9, é uma parte do livro que vai ficar mais clara essa questão do planejamento. Vamos ler? E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da linha do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vemos que Neemias ele começa então a definir objetivos. Ele começa a iniciar aqui o seu planejamento. Ele deseja ir ajudar reedificar a cidade, o seu objetivo é restaurar Jerusalém. Ele define o prazo, pede cartas, autorização para transitar entre as terras, cartas para madeira, primeiro vigas das portas da cidadela do templo e para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Neemias pensa em tudo aqui. Não é? O texto dá a entender que rapidamente, mas ele teve um tempo para refletir. Ele orou. Eu penso que pode ser que ele já tinha pensado nessas coisas, né? O rei aprovando, vou precisar de tudo isso. A palavra cita em detalhe, né? Bênção. É maravilhoso. Cita em detalhe. A Bíblia vai dizer que Deus é com Neemias no 2:8. Irmãos, o nosso planejamento, tudo aquilo que fazemos, como já disse, primeiro nós vamos orar. Apresentamos o nosso planejamento a Deus, apresentamos o nosso objetivo ao Senhor, pedimos a bênção do Senhor. E se o Senhor é conosco, mantemos esse planejamento e vamos na direção de Deus. É importante estar sintonizado ao Senhor e quando é necessário rever o plano, então fazemos isso. Me lembro agora de um exemplo prático nesses dias de quarentena que passamos, os nossos trabalhos da nossa própria igreja, da Convenção Batista, planejamentos foram feitos, foram apresentados ao Senhor e estão prontos. Houve a necessidade de adiar alguns eventos, mas o plano financeiro está feito, a estratégia de logística está feita. No tempo
oportuno, volta-se a executar o plano, volta-se ao plano novamente e tudo para a bênção do Senhor. É importante estar em comunhão com Deus nesse sentido para mudar quando necessário. Isso no caso da nossa vida pessoal e dos nossos trabalhos. No capítulo 2, versículo 13 a 16, Neemias faz o reconhecimento do local. Diz o capítulo 2, versículo 13... Capítulo 2, não lembro se é exatamente o 13. Sim, exatamente. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidos pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Aleluia. Neemias faz o reconhecimento. Neemias está conhecendo o local, ele chegou em Jerusalém, é um homem sábio. E assim devemos agir, com calma, sem ansiedade, na direção do Senhor. Neemias não chega atropelando tudo afobado. E no versículo 17 ele convoca para reedificar e se inicia a execução do plano feito. Então, meus queridos, são etapas, né? Oração, fala com o rei, se tem na mente um planejamento, se faz um planejamento, reconhece o local, convoca o povo e começa então a iniciar, propriamente dito, o plano de reconstrução de Jerusalém. E aí vamos ver no capítulo 3 que o povo é dividido em grupos, cada grupo trabalha na restauração de portas e trechos do muro. Um grupo fica na porta das ovelhas, porta velha até o muro largo. Outro na porta do vale. É muito importante isso, dividir as tarefas, o trabalho, quem faz o quê. No capítulo 4 vem uma ameaça de morte. Versículo 12 e capítulo 4, do 13 ao 23. Vem do 13 ao 23, vem uma ameaça de morte. Aí diz o texto, o que Neemias faz? Então pôs o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E a obra continua. Neemias ele demonstra uma capacidade para a resolução de problemas. Então, ao líder, não basta fazer um plano. Esse líder Neemias tem a capacidade de, quando chega o problema, analisar, tomar uma decisão na direção do Senhor rápida, uma decisão com fé, e a obra continua. Nós vemos que Neemias põe o povo preparado. Se o inimigo vier, ele está preparado para guerrear. Neemias ele lidera o povo, motiva, tem visão, tem fé em Deus. Ele tem uma visão. Tem visão de Deus, tem visão da obra, tem visão de onde ele quer chegar, do tamanho do trabalho que ele tem a fazer. Neemias é um líder. Amém? Louvado seja o Senhor.
Por fim, meus queridos, já estamos chegando ao final dessa aula. Por que é importante planejar? Muitas vezes fazemos de uma forma intuitiva, eu e você, nós planejamos coisas pequenas. Eu vou ao mercado, compro isso, compro aquilo, aí quando eu chegar, faço tal coisa, e vai sobrar um tempo, à tarde eu posso ir ao banco e volto para casa e faço planejamento de pequenas tarefas. Algumas coisas mais complexas ou até algumas pequenas tarefas é importante escrever, é importante detalhar o planejamento. Alguns têm o costume de ir ao mercado e fazer uma lista de compra. O ponto positivo é que não corro o risco de esquecer algum item que era importante e comprar outras coisas que não eram tão importantes assim. Posso até gastar menos, resistir ao desejo de comprar muitas coisas não tão necessárias. Então veja que para algo simples, uma compra no supermercado, um planejamento ajuda, uma pesquisa de preços, eu posso economizar, gastar um pouco menos. Como eu disse no início da aula, o nosso objetivo desta aula 1.12 é incentivar o planejamento, conscientizar da importância do planejamento. Então, vou me dar por alegre se você começar a planejar mais. Por que é importante? Você terá em várias áreas da sua vida mais equilíbrio e seu bom testemunho glorifica o nome de Deus. Nós vamos glorificar o nome do Senhor através do bom testemunho nas várias áreas da nossa vida. Amém? Você e eu, nós somos cidadãos do céu. Você é um cidadão do céu. Somos servos, filhos de Deus. Eu quero deixar aqui o exemplo do reino de Deus. Vamos pensar no reino de Deus como algo grande. O reino de Deus é tudo. E nesse reino de Deus, no qual nós estamos inseridos, nós temos no reino de Deus a família nossa. No reino de Deus está o nosso trabalho também, o nosso estudo, o ministério, igreja e lazer. Ser um servo no reino de Deus implica então em quê? Implica em que eu tenho que administrar tudo isso. Eu sou servo de Cristo, cidadão do reino dos céus. E nesse reino de Deus que veio à terra, o Senhor me deu uma família para cuidar. Então, um ponto de pensamento que eu quero trazer para você hoje, para a Igreja do Senhor, é que, ao mesmo tempo, eu como pai, como servo do Senhor, como diácono, como líder na igreja, como cristão, eu preciso, então, cuidar de tudo isso que Deus me deu. O Senhor me deu uma família, um trabalho, um ministério, a oportunidade de estudar. Tudo no reino de Deus pertence ao Senhor, é do Senhor, e tudo que eu faço no reino é para a glória dele. Queridos, então o sábio, ele consegue priorizar o reino e ao mesmo tempo ter equilíbrio com as responsabilidades da vida. Ser um servo no reino implica cuidar dos talentos, dons e tudo que o Senhor nos confiou, com amor, com zelo e com fidelidade. Sem um mínimo de planejamento, vai travar em algum momento. Se não tiver um mínimo de planejamento, tudo isso aqui, em algum ponto nós vamos faltar. Vai faltar. Por uma falta de gestão do tempo, por uma falta de gestão financeira, por uma falta de zelo de cuidado com o tempo também na vida espiritual.
Sendo assim, é necessário, então, um bom planejamento do tempo financeiro, um planejamento para o futuro, aposentadoria. E eu quero tocar nesse ponto também. Quando não se tem o hábito de planejar, não vai se pensar, principalmente quando somos novos, no que ocorrerá daqui 10, 20, 30 anos. E acredite, esse dia de aposentar vai chegar se o Senhor não nos levar para a glória antes. Esse dia ele vai chegar. Então, veja como é importante planejar. Pagar o INSS, planejar a aposentadoria. Isso trará uma segurança para a esposa, para os filhos, para a família, mesmo se um dia você faltar. Mesmo se um dia o Senhor nos chamar para a glória. Ok? Encerrando a nossa aula, o planejamento do tempo é algo importante. As empresas falam disso. Eu preciso de tempo para a família. Eu preciso de tempo para lazer. Eu preciso utilizar o meu tempo com responsabilidade, com amor. Eu preciso de tempo para a leitura da palavra. Eu preciso investir tempo em evangelizar no reino de Deus, em servir ao Senhor também na igreja. Mas como disse o reino de Deus, a igreja está no reino. E o reino, ele é amplo, ele é grande. Então, em todas essas áreas das nossas vidas, no trabalho, no estudo e na igreja, em casa, no lar, na família, nós estamos servindo ao Senhor no reino de Deus. Somos cristãos, somos filhos, servos, 24 horas por dia. Não há essa dicotomia, essa divisão. Sou santo na igreja, estou servindo ao Senhor no templo e na minha casa ou na empresa há um corte. Estou em algum lugar que é fora do reino de Deus. Não, o reino de Deus está entre nós. Amém? Aleluias, glória a Deus. Apenas para encerrar, dando dois exemplos. Um exemplo, construir uma casa, por exemplo. Então eu quero construir uma casa sem planejamento. Sem planejamento, é possível que ao final de um tempo a casa estará pronta, estará feita, se alcance o objetivo maior de construir a casa. Mas, com certeza, poderá ter um custo financeiro maior, mais horas trabalhadas, mais retrabalho para sanar defeitos e não conformidades posteriores. Quando falta planejamento, ficam problemas a serem resolvidos depois, muitas vezes. Com planejamento, menor custo, em menos tempo, horas, grande qualidade e sem retrabalhos posteriores. Na questão das finanças, com planejamento, né? Eu preciso muitas vezes, no nosso dia a dia, nossa gestão financeira, decidir investir ou gastar no momento certo. Então, quero dar um exemplo para os irmãos. Vamos pensar que Maria tem 10 mil reais na conta e Maria quer comprar uma geladeira que custa 3 mil à vista. Ela, olha, o saldo tem 10 mil e fica a pergunta. Maria pode, nesse momento hoje, comprar essa geladeira por 3 mil reais à vista? Se ela tem 10 mil reais de saldo na conta? Resposta, eu não sei. Mas Maria, se tiver um planejamento financeiro e olhando os gastos que ela terá no mês, Maria dá uma olhada nos gastos e ela percebe que ela gastou um pouco a mais no cartão de crédito e a fatura dela a vencer nos próximos 10 dias está em 4 mil reais, um valor alto, de maneira que em 30 dias ela olha lá esse planejamento, o saldo dela daqui a 30 dias é de 200 reais, ou seja, esses 10 mil que estão na conta já estão comprometidos com água, luz, cartão de crédito, dívidas, outros gastos.
Então Maria, olhando o planejamento, falou, não posso comprar a geladeira à vista. Se couber no orçamento, ela pode parcelar em 10 vezes sem juros, ou melhor ainda, esperar o próximo mês em que o seu saldo no final do orçamento seja mais que R$200 e possa comprar essa geladeira à vista. Ficou claro? Amém, queridos? Encerrando a nossa aula, essa é a conclusão. Queremos apenas lembrar que Neemias, meus queridos, o objetivo maior dele foi a reconstrução de Jerusalém. E ele tem algumas metas, alguns objetivos, algumas estratégias para isso. Pontuando aqui, ele tem esse objetivo maior, mas ao chegar ali e ver toda aquela situação, nós percebemos nos textos, lendo todo o livro de Neemias, que um dos objetivos é restaurar os muros, mas Neemias percebe que ele precisa restaurar o culto a Deus. Aquele povo precisa voltar a estar prostrado diante do Senhor. Então ele vai também executar isso com planejamento, com objetivos, restaurar o culto. Ele toma algumas ações ali, né, entre o povo para que o culto seja reestabelecido. Neemias também restaura a ordem social. Neemias também restaura, faz um trabalho no sentido de restaurar a justiça, a ordem social. Ele percebe que muitos judeus, eles estão passando fome. Os próprios irmãos seus estão, como podemos dizer, estão explorando. Está havendo uma exploração entre o próprio povo, não é? E Neemias vai dizer, não é bom que seja assim. Ele é seu irmão judeu. E Neemias começa a fazer, então, esse trabalho. Os muros são restaurados, a ordem social é restaurada, o culto a Deus é restaurado. Louvado seja o Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia e que essa aula venha edificar a sua vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe o seu dia, esses dias, que você desfrute constantemente nesses dias da comunhão do Senhor, da paz que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.